Você já se perguntou por que certas pessoas entram na nossa vida exatamente no momento certo? Por que alguns encontros parecem ter sido escritos pelas estrelas muito antes mesmo de acontecerem? Se você está questionando isso, especialmente sobre seu casamento ou relacionamento, prepare-se para descobrir uma verdade que pode transformar completamente sua compreensão sobre o amor e o destino. Chico Xavier, através de seus mentores espirituais, recebeu revelações extraordinárias sobre os casamentos que não são coincidência. Ele descobriu que existem sinais específicos que indicam quando duas almas se encontraram por um propósito divino muito maior do que simplesmente viverem juntas. E hoje vou compartilhar com você essas revelações que podem explicar por que seu casamento tem características tão únicas e especiais. Durante uma de suas consultas espirituais mais profundas, Emmanuel revelou a Chico Xavier que apenas alguns casamentos carregam essa marca do destino. São uniões que foram planejadas muito antes do nascimento, onde duas almas escolheram se encontrar novamente nesta vida para cumprir uma missão específica. E se você está assistindo a este vídeo agora, existe uma grande possibilidade de que seu casamento seja exatamente um desses casos especiais. Mas como saber se isso se aplica a você? Chico Xavier recebeu 7 sinais inconfundíveis que revelam quando um casamento foi verdadeiramente orquestrado pelo plano divino. Esses sinais não são coincidências, são marcas deixadas pelo universo para que você possa reconhecer a magnitude do que está vivendo. O primeiro sinal que Chico Xavier recebeu de seus mentores espirituais é profundamente tocante e pode fazer você repensar toda a história do seu relacionamento. Emmanuel explicou que quando duas almas estão destinadas a se unir, elas criam o que ele chamou de ecos de reconhecimento. Esses ecos se manifestam de uma forma muito específica nos primeiros encontros. Maria Aparecida, uma senhora de 62 anos de Belo Horizonte, procurou Chico Xavier em 1978, completamente perturbada. Ela havia se casado há 40 anos e durante todo esse tempo carregava uma sensação estranha que não conseguia explicar. No primeiro dia em que conheceu seu marido, numa festa de casamento de uma prima, ela teve uma experiência que a assombrava há décadas. No momento exato em que seus olhos se encontraram com os dele, Maria sentiu como se o tempo tivesse parado. Mas não foi apenas isso. Ela teve a sensação física de que já conhecia cada expressão daquele rosto, como se tivesse olhado para ele milhares de vezes antes. Mais impressionante ainda, ela soube, sem nenhuma explicação lógica, que ele gostava de café bem doce e que tinha uma cicatriz pequena no joelho esquerdo. Informações que só descobriu serem verdadeiras meses depois, quando já namoravam. Durante 40 anos, Maria acreditou que estava ficando louca. Como poderia saber detalhes íntimos sobre um completo desconhecido? Quando ela relatou essa experiência para Chico Xavier, ele sorriu com aquela serenidade característica e explicou o que realmente havia acontecido. Emmanuel revelou que as almas que se amaram em vidas passadas carregam uma memória celular uma da outra. Quando se reencontram, essa memória desperta instantaneamente, criando o que parece ser uma intuição impossível sobre a outra pessoa. Maria não estava imaginando coisas. Sua alma simplesmente reconheceu a alma de seu futuro marido, acessando lembranças de outras existências onde eles já haviam compartilhado uma vida juntos. Esse reconhecimento não acontece apenas no nível emocional. Ele se manifesta fisicamente através de sensações muito específicas, uma familiaridade inexplicável, conhecimento de detalhes que você nunca deveria saber e uma sensação de chegada em casa, mesmo estando com alguém que você acabou de conhecer. Se você viveu algo assim com seu parceiro, saiba que sua alma estava reconhecendo uma conexão que transcende esta vida atual.
Mas Chico Xavier recebeu revelações ainda mais específicas sobre como identificar essas conexões destinadas. O segundo sinal é algo que pode ter acontecido com você e que você pode ter interpretado como simples coincidência, sem perceber que estava diante de uma intervenção espiritual direta. Emmanuel explicou que quando duas almas precisam se encontrar para cumprir uma missão conjunta, o plano espiritual orquestra o que ele chamou de sincronias impossíveis. São eventos que desafiam qualquer explicação lógica e que parecem ter sido cuidadosamente arranjados por uma inteligência superior. A história de Conceição e Antônio ilustra perfeitamente esse fenômeno. Conceição morava em São Paulo e trabalhava como professora. Antônio vivia no interior de Minas Gerais e era engenheiro. Suas vidas não tinham nenhum ponto de conexão natural. Eles não frequentavam os mesmos lugares, não conheciam pessoas em comum, e suas rotinas jamais se cruzariam em circunstâncias normais. Em 1965, Conceição decidiu fazer uma viagem completamente espontânea para Ouro Preto. Ela nunca havia demonstrado interesse por cidades históricas, mas naquela semana de julho sentiu uma compulsão inexplicável de conhecer aquele lugar. No mesmo período, Antônio, que morava a apenas 50 quilômetros de Ouro Preto, mas nunca havia visitado a cidade, também sentiu um impulso súbito de passar o fim de semana lá. Os dois se hospedaram no mesmo hotel, sem saber da existência um do outro. No sábado de manhã, Conceição acordou com uma vontade irresistível de tomar café numa padaria específica que havia visto na véspera. Ela não costumava tomar café fora de casa, mas algo a impulsionava. Antônio, no mesmo momento, saiu de seu quarto com a mesma compulsão inexplicável. Eles chegaram à padaria exatamente ao mesmo tempo, pediram exatamente o mesmo tipo de pão e café, e o atendente, por um erro, entregou o pedido de Conceição para Antônio. Quando ela se aproximou para esclarecer a confusão, eles se olharam e ambos tiveram a mesma sensação, como se tivessem sido guiados até aquele momento por uma força invisível. Durante a conversa que se seguiu, descobriram que ambos haviam acordado no mesmo horário, com a mesma compulsão de ir àquela padaria específica, e que nunca faziam esse tipo de coisa. Mais impressionante, os dois haviam sonhado na noite anterior que encontrariam algo importante naquela viagem, sem saber exatamente o que. Quando Chico Xavier ouviu essa história anos depois, Emmanuel explicou que essas sincronias impossíveis são intervenções diretas dos mentores espirituais. Quando duas almas precisam se encontrar, o plano espiritual influencia suas decisões, criando impulsos e compulsões que as levam ao encontro marcado pelo destino. Não são coincidências, são encontros cuidadosamente orquestrados. Se você se lembra de circunstâncias muito específicas ou improvável que levaram você e seu parceiro a se conhecerem, se houve uma série de acasos que parecem ter sido planejados, você pode estar diante de uma dessas intervenções espirituais. Sua alma e a alma de seu parceiro podem ter solicitado antes de nascerem que fossem guiados um ao outro no momento certo. O terceiro sinal revelado a Chico Xavier é ainda mais profundo e pode explicar dinâmicas do seu casamento que você nunca conseguiu compreender completamente. Emmanuel chamou esse fenômeno de complementaridade kármica, e ele se manifesta de uma forma muito específica no dia a dia dos casais destinados. Rosa Helena procurou Chico Xavier em 1972, com uma questão que a intrigava profundamente. Ela era casada há 15 anos com Roberto e durante todo esse tempo percebia um padrão estranho em seu relacionamento. Sempre que ela enfrentava uma dificuldade específica, Roberto naturalmente possuía exatamente a habilidade ou conhecimento necessário para ajudá-la. E o contrário também acontecia. Quando Roberto passava por desafios, Rosa descobria em si mesma capacidades que nem sabia que possuía. Não eram coincidências simples.
Rosa tinha pavor de falar em público, uma fobia que limitava sua carreira como advogada. Roberto, sem nunca ter estudado técnicas de oratória, possuía uma habilidade natural extraordinária para se comunicar e ensinar. Ele a ajudou a superar completamente essa limitação, usando métodos que pareciam surgir intuitivamente em sua mente. Por outro lado, Roberto lutava com uma desorganização crônica que prejudicava seus projetos profissionais. Rosa, que nunca havia se considerado particularmente organizada, desenvolveu ao lado dele um sistema de planejamento tão eficiente que transformou completamente a vida dos dois. Era como se ela acessasse uma sabedoria que não sabia possuir. Mas o que mais impressionava Rosa era a precisão dessas complementaridades. Não eram apenas diferenças que se equilibravam. Era como se cada um possuísse exatamente as peças que faltavam no quebra-cabeça da vida do outro. Roberto tinha facilidade com números e ela com palavras. Ele era intuitivo em situações sociais onde ela se sentia perdida e ela tinha clareza emocional nos momentos em que ele se confundia. Emmanuel explicou a Chico Xavier que as almas que escolhem se casar por propósito divino fazem acordos específicos antes de nascer. Elas identificam as lições que precisam aprender e as habilidades que precisam desenvolver, e então se comprometem a se ajudar mutuamente nesse crescimento. Por isso, quando se encontram, descobrem que possuem naturalmente as ferramentas necessárias para auxiliar no desenvolvimento do parceiro. Essa complementaridade vai muito além de personalidades opostas que se atraem. É uma engenharia espiritual precisa, onde cada alma traz exatamente o que a outra precisa para evoluir. Se você percebe que seu casamento tem essa característica, onde vocês se ajudam a crescer de formas muito específicas e eficientes, isso indica que suas almas planejaram esse encontro com um propósito evolutivo muito claro. O quarto sinal revelado pelos mentores espirituais de Chico Xavier pode parecer desafiador à primeira vista, mas carrega uma sabedoria profunda sobre a natureza dos casamentos destinados. Emmanuel chamou esse fenômeno de crises de crescimento sincronizadas, e elas acontecem de uma forma muito específica nos relacionamentos que foram planejados espiritualmente. Teresa e João Carlos viveram essa experiência de forma tão intensa que os levou a buscar orientação com Chico Xavier em 1981. Eles estavam casados há 12 anos e durante esse período passaram por 3 crises matrimoniais muito severas. O que os intrigava era o timing dessas crises e a forma como elas se resolviam. A primeira crise aconteceu no 4º ano de casamento. Aparentemente do nada, ambos começaram a questionar tudo sobre o relacionamento. Teresa sentiu uma inquietação profunda, como se algo estivesse faltando em sua vida. João Carlos, simultaneamente, começou a se sentir sufocado e com vontade de ter mais liberdade. A crise durou 6 meses e quase resultou em separação. Mas então, algo extraordinário aconteceu. No momento em que estavam prestes a tomar a decisão final de se separar, ambos tiveram insights profundos sobre si mesmos. Teresa percebeu que sua inquietação não era com o casamento, mas com sua própria falta de propósito profissional. João Carlos compreendeu que sua sensação de sufocamento vinha de sua dificuldade de expressar vulnerabilidade emocional. Eles não apenas resolveram a crise, mas saíram dela transformados. Teresa encontrou sua vocação e iniciou um trabalho voluntário que a realizada profundamente. João Carlos aprendeu a se abrir emocionalmente e descobriu uma profundidade em si mesmo que não sabia existir. O casamento não só se fortaleceu, mas alcançou um nível de intimidade que eles jamais haviam experimentado. A segunda crise seguiu o mesmo padrão. 7 anos depois. Novamente, ambos entraram simultaneamente em questionamentos profundos, desta vez sobre paternidade e propósito de vida. E novamente, a crise os levou a descobertas transformadoras sobre si mesmos e sobre o relacionamento.
Quando relataram essa experiência para Chico Xavier, Emmanuel explicou que as almas que se casam por propósito divino passam por o que ele chamou de iniciações conjugais. São períodos de crise que acontecem em momentos específicos da evolução do casal, projetados para impulsionar crescimentos que não aconteceriam de outra forma. Essas crises não são sinais de incompatibilidade, são oportunidades de evolução cuidadosamente programadas pelas próprias almas antes de nascerem. Elas acontecem quando o casal está pronto para dar um salto evolutivo, mas precisa de um impulso para sair da zona de conforto. O que distingue essas crises das crises comuns é que elas sempre resultam em crescimento mútuo e fortalecimento do relacionamento. Podem ser intensas e desafiadoras, mas carregam uma sabedoria intrínseca que guia o casal para descobertas importantes sobre si mesmos e sobre seu propósito conjunto. Se seu casamento passou por crises que, apesar de difíceis, resultaram em crescimento significativo para ambos, você pode estar vivendo essas iniciações conjugais. Elas são sinais de que suas almas estão cumprindo o cronograma evolutivo que planejaram juntas antes de nascer. O quinto sinal revelado a Chico Xavier pelos seus mentores espirituais é talvez o mais tocante e pode explicar experiências que você teve, mas nunca soube como interpretar. Emmanuel chamou esse fenômeno de memórias de alma compartilhadas, e elas se manifestam de formas muito específicas nos casamentos destinados. Dalva procurou Chico Xavier em 1976, completamente perturbada por experiências que vinha tendo com seu marido, Osvaldo. Durante os 10 anos de casamento, ela havia vivido situações que desafiavam qualquer explicação lógica, mas que eram tão reais que a deixavam emocionalmente abalada. A primeira experiência aconteceu no segundo ano de casamento. Dalva acordou de um sonho extremamente vívido, onde ela e Osvaldo viviam numa casa de campo. Ela usando um vestido azul de época, e ele com roupas que pareciam ser do início do século. No sonho, eles tinham 3 filhos e viviam uma vida simples, mas muito feliz. O sonho foi tão real que ela acordou com saudades de uma vida que sabia que nunca havia vivido. Quando contou o sonho para Osvaldo no café da manhã, ele ficou pálido. Durante a noite, ele havia sonhado exatamente a mesma coisa, com os mesmos detalhes, a mesma casa, as mesmas roupas, os mesmos filhos. Eles haviam compartilhado o mesmo sonho na mesma noite, com uma precisão de detalhes que era impossível de ser coincidência. Nos meses seguintes, experiências similares se repetiram. Dalva começou a ter flashes de memórias que não eram suas, mas que envolviam sempre Osvaldo. Ela se via cuidando dele durante uma doença grave, numa época em que as pessoas usavam lamparinas e não havia energia elétrica. Podia sentir o cheiro dos remédios caseiros, a textura das roupas de cama, o peso da preocupação no peito. Osvaldo, por sua vez, começou a ter lembranças espontâneas de estar ensinando Dalva a ler, numa sala pequena iluminada por velas. Ele conseguia lembrar da paciência que sentia, do orgulho quando ela conseguia formar as primeiras palavras, da sensação de propósito ao ajudá-la a aprender. Eram memórias completas, com emoções e sensações físicas, mas de uma vida que ele sabia que nunca havia vivido. O mais impressionante aconteceu quando eles visitaram uma cidade histórica em Minas Gerais. Caminhando pelas ruas de pedra, ambos tiveram a mesma sensação avassaladora de reconhecimento. Dalva apontou para uma casa antiga e disse: "Nós moramos ali." Osvaldo, no mesmo instante, completou: "No quarto dos fundos, e havia uma goiabeira no quintal." Quando perguntaram ao guia turístico sobre a casa, descobriram que realmente havia existido uma goiabeira no quintal, removida há décadas. O quarto dos fundos havia sido usado como moradia por famílias simples no início do século XX. Informações que eles não poderiam saber, mas que suas almas lembravam com precisão.
Emmanuel explicou a Chico Xavier que as almas que se amam verdadeiramente mantêm registros energéticos de suas vidas compartilhadas. Quando se reencontram, esses registros podem ser ativados espontaneamente, criando o que parecem ser sonhos ou fantasias, mas que são, na verdade, memórias reais de existências anteriores. Essas memórias compartilhadas servem a um propósito específico. Elas fortalecem o vínculo entre as almas e ajudam o casal a compreender a profundidade de sua conexão. Quando duas pessoas descobrem que já se amaram em outras vidas, elas desenvolvem uma confiança e uma intimidade que transcende as dificuldades da vida atual. Se você e seu parceiro já viveram experiências de reconhecimento em lugares que nunca visitaram, sonhos compartilhados ou memórias espontâneas que envolvem vocês dois em outras épocas, isso pode ser sua alma acessando lembranças de vidas anteriores onde vocês estiveram juntos. O sexto sinal revelado pelos mentores espirituais de Chico Xavier é particularmente poderoso e pode explicar uma característica muito especial que alguns casais possuem sem compreender sua origem. Emmanuel chamou esse fenômeno de intuição conjugal elevada, e ela se manifesta de forma tão precisa que desafia qualquer explicação científica. Carmen e Alfredo viveram essa experiência de forma tão intensa que os levou a questionar se estavam desenvolvendo algum tipo de poder paranormal. Casados há 18 anos, eles começaram a perceber que possuíam uma conexão telepática que ia muito além da intimidade normal entre casais. Carmen podia sentir fisicamente quando Alfredo não estava bem, mesmo quando ele estava no trabalho a quilômetros de distância. Não era apenas uma preocupação emocional. Ela sentia dores no mesmo local onde ele estava sentindo. Acordava durante a noite quando ele estava passando por dificuldades e tinha impulsos súbitos de ligar para ele exatamente nos momentos em que ele mais precisava de apoio. Alfredo desenvolveu uma capacidade ainda mais específica. Ele conseguia perceber as necessidades emocionais de Carmen antes mesmo dela se dar conta do que estava sentindo. Quando ela estava prestes a entrar num período de tristeza ou ansiedade, ele intuitivamente sabia exatamente o que fazer para ajudá-la. Não eram gestos óbvios, mas ações muito específicas que tocavam exatamente no que ela precisava naquele momento. A experiência mais marcante aconteceu quando Alfredo estava viajando a trabalho em outro estado. Durante 3 noites consecutivas, Carmen acordou com a certeza absoluta de que precisava ligar para ele imediatamente. Na primeira noite, ela descobriu que ele estava passando mal com uma intoxicação alimentar. Na segunda, ele havia perdido a carteira e estava desesperado. Na terceira, ele havia recebido uma notícia difícil sobre a saúde de seu pai e estava precisando de apoio emocional. Em todas as ocasiões, Carmen ligou exatamente no momento em que Alfredo mais precisava dela, sem ter nenhuma informação prévia sobre o que estava acontecendo. Era como se existisse um canal de comunicação invisível entre eles que transmitia não apenas informações, mas também estados emocionais e necessidades. Quando relataram essas experiências para Chico Xavier, Emmanuel explicou que as almas que se casam por propósito divino desenvolvem o que ele chamou de fusão áurica. Suas auras se entrelaçam de tal forma que elas passam a compartilhar não apenas emoções, mas também sensações físicas e informações intuitivas. Essa conexão não é apenas romântica, ela serve a um propósito evolutivo específico. Permite que as duas almas se apoiem mutuamente de forma muito mais eficiente durante os desafios da vida terrena. É como se elas se tornassem uma equipe espiritual, onde uma sempre sabe quando a outra precisa de ajuda. Se você percebe que tem uma intuição muito apurada sobre seu parceiro, se consegue sentir quando ele não está bem mesmo à distância, ou se vocês frequentemente sabem o que o outro está pensando ou precisando, isso pode indicar que suas almas desenvolveram essa fusão áurica característica dos casamentos destinados.
O sétimo e último sinal revelado a Chico Xavier é talvez o mais profundo e transformador. Emmanuel chamou esse fenômeno de missão conjugal compartilhada, e ele representa o verdadeiro propósito pelo qual duas almas escolhem se casar no plano espiritual. Helena e Joaquim descobriram sua missão conjugal de uma forma completamente inesperada. Casados há 22 anos, eles sempre tiveram uma vida comum, sem nada que os destacasse particularmente. Joaquim era contador, Helena professora, e eles criavam seus 2 filhos numa rotina tranquila em uma cidade do interior. Tudo mudou quando Helena começou a ter sonhos recorrentes, onde ela e Joaquim ajudavam crianças órfãs. Nos sonhos, eles dirigiam uma instituição onde acolhiam meninos e meninas abandonados, oferecendo não apenas abrigo, mas amor verdadeiro e oportunidades de crescimento. Os sonhos eram tão vívidos e emocionalmente intensos que Helena acordava chorando, tomada por uma saudade inexplicável de algo que nunca havia vivido. Quando contou os sonhos para Joaquim, descobriu que ele também vinha tendo experiências similares. Durante o dia, enquanto trabalhava, ele se pegava imaginando como seria cuidar de crianças necessitadas. Sentia uma compulsão crescente de fazer algo significativo para ajudar jovens em situação de vulnerabilidade, mas não sabia como transformar esse impulso em ação. O que os impressionou foi a sincronização desses sentimentos. Ambos começaram a ter esses impulsos no mesmo período, sem que um influenciasse o outro. Era como se uma força interior estivesse despertando simultaneamente nas duas almas, chamando-os para algo maior. Decidiram investigar possibilidades de trabalho voluntário com crianças. Visitaram um orfanato local e, no momento em que entraram no local, ambos tiveram a mesma sensação avassaladora. Haviam chegado em casa. As crianças reagiram a eles de forma extraordinária, como se os reconhecessem, e Helena e Joaquim sentiram uma conexão imediata e profunda com aquelas pequenas almas. Nos meses seguintes, eles se tornaram voluntários regulares. Descobriram que possuíam juntos uma habilidade natural extraordinária para lidar com crianças traumatizadas. Helena tinha uma intuição precisa sobre as necessidades emocionais de cada criança, e Joaquim conseguia criar atividades e brincadeiras que ajudavam os pequenos a superar seus medos e traumas. A transformação foi tão significativa que eles decidiram mudar completamente suas vidas. Joaquim deixou a contabilidade e Helena pediu transferência para trabalhar numa escola dentro do orfanato. 3 anos depois, eles haviam se tornado referência no cuidado de crianças órfãs, desenvolvendo métodos inovadores que foram adotados por outras instituições. Emmanuel explicou a Chico Xavier que algumas almas escolhem se casar não apenas para sua própria evolução, mas para cumprir uma missão específica de serviço à humanidade. Essas almas se encontram, se fortalecem mutuamente através do amor conjugal e então descobrem juntas qual é o trabalho que vieram realizar no mundo. A missão conjugal compartilhada geralmente se revela após alguns anos de casamento, quando o casal já desenvolveu a estabilidade emocional e espiritual necessária para se dedicar ao serviço. Ela pode se manifestar através de sonhos recorrentes, impulsos sincronizados ou situações que colocam o casal em contato com sua verdadeira vocação. Se você e seu parceiro sentem juntos um chamado para ajudar outras pessoas de alguma forma específica, se têm sonhos ou impulsos similares sobre fazer algo significativo no mundo, ou se descobriram que juntos possuem habilidades especiais para um tipo particular de serviço, vocês podem estar despertando para sua missão conjugal compartilhada. Agora que você conhece os 7 sinais revelados por Chico Xavier sobre casamentos destinados, é importante compreender que reconhecer esses sinais é apenas o primeiro passo. Emmanuel ensinou que quando um casal descobre que seu casamento foi orquestrado espiritualmente,
Eles assumem uma responsabilidade maior, tanto um com o outro, quanto com o plano divino que os uniu. Essa responsabilidade se manifesta através do que Emmanuel chamou de compromisso evolutivo consciente. Quando duas almas reconhecem que se escolheram mutuamente antes de nascer, elas precisam honrar essa escolha através de atitudes específicas que nutrem tanto o crescimento individual quanto o desenvolvimento conjunto. Durante uma das sessões mais marcantes que Chico Xavier teve com seus mentores espirituais, Emmanuel revelou 3 práticas essenciais que os casais destinados devem cultivar para manter a harmonia com seu propósito superior. Essas práticas não são apenas sugestões românticas, mas ferramentas espirituais que fortalecem o vínculo entre as almas e aceleram sua evolução conjunta. A primeira prática é o que Emmanuel chamou de reconhecimento diário da alma do parceiro. Isso significa olhar para seu companheiro todos os dias, não apenas como a pessoa que divide a casa com você, mas como a alma corajosa que escolheu fazer essa jornada ao seu lado. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a dinâmica do relacionamento. Lúcia e Geraldo praticaram essa técnica por 5 anos, depois de descobrirem através de Chico Xavier que seu casamento carregava vários dos sinais de união destinada. Todas as manhãs, antes de começarem suas atividades, eles se olhavam nos olhos e silenciosamente reconheciam a alma um do outro. Não eram palavras ou gestos elaborados, mas um momento de conexão consciente onde eles lembravam que estavam diante de um ser espiritual que havia escolhido crescer junto com eles. Os resultados foram extraordinários. Discussões que antes se tornavam conflitos sérios passaram a se resolver naturalmente. Quando Lúcia se irritava com algum hábito de Geraldo, ela conseguia lembrar que estava diante da alma que a havia ajudado em outras vidas, e sua irritação se transformava em compreensão. Quando Geraldo se sentia sobrecarregado com responsabilidades, ele olhava para Lúcia e lembrava que ela era sua parceira evolutiva, não apenas mais uma pessoa fazendo exigências. A segunda prática revelada por Emmanuel é o cultivo da gratidão kármica. Isso envolve reconhecer e agradecer diariamente pelas lições que seu parceiro está te ajudando a aprender, especialmente aquelas que chegam através dos desafios e dificuldades do relacionamento. Muitas pessoas fazem o erro de agradecer apenas pelos momentos felizes do casamento, mas Emmanuel ensinou que as maiores dádivas evolutivas chegam através dos momentos difíceis. Quando seu parceiro te irrita, te desafia ou expõe suas limitações, ele está oferecendo oportunidades preciosas de crescimento que você não conseguiria ter sozinha. Benedita aprendeu essa lição de forma profunda. Casada com Mário há 15 anos, ela vivia reclamando da teimosia dele e da forma como ele tomava decisões sem consultá-la. Quando descobriu através de Chico Xavier que eles tinham uma conexão de vidas passadas, Emmanuel explicou que Mário estava ajudando Benedita a desenvolver sua assertividade e capacidade de se posicionar. Em vidas anteriores, Benedita havia sido excessivamente submissa, deixando sempre que outros decidissem por ela. Sua alma escolheu se casar com alguém que a forçaria a desenvolver sua própria voz e opinião. A teimosia de Mário não era um defeito a ser tolerado, mas uma ferramenta evolutiva para ajudá-la a crescer. Quando Benedita começou a praticar a gratidão kármica, agradecendo silenciosamente toda vez que Mário a desafiava a se posicionar, sua perspectiva mudou completamente. Ela parou de ver as discussões como problemas e começou a vê-las como oportunidades de fortalecer sua capacidade de expressão. Em poucos meses, ela havia desenvolvido uma assertividade saudável que transformou não apenas seu casamento, mas toda a sua vida profissional e social. A terceira prática ensinada por Emmanuel é talvez a mais poderosa: o serviço conjunto consciente.
Quando um casal reconhece que foi unido por propósito divino, eles devem buscar formas de servir juntos, canalizando a força de sua união para ajudar outras pessoas. Esse serviço não precisa ser grandioso ou público. Pode ser algo simples como visitar idosos em asilos, ajudar vizinhos em dificuldades ou oferecer apoio emocional para casais que estão passando por crises. O importante é que seja feito em conjunto, com a consciência de que vocês estão usando a força de seu amor para elevar outras pessoas. Antônia e Sebastião descobriram sua forma de serviço conjunto de maneira inesperada. Depois de reconhecerem que seu casamento tinha características de união destinada, eles começaram a orar juntos todas as noites, pedindo orientação sobre como poderiam usar seu amor para ajudar outros. A resposta veio quando uma vizinha jovem, Márcia, passou por uma separação traumática e ficou sozinha com 2 filhos pequenos. Antônia sentiu um impulso forte de ajudar e Sebastião imediatamente concordou. Eles começaram oferecendo apoio prático, cuidando das crianças quando Márcia precisava trabalhar, levando comida, ajudando com tarefas domésticas. Mas o que realmente transformou a situação foi o apoio emocional que eles ofereceram como casal. Márcia podia ver no relacionamento de Antônia e Sebastião um exemplo de amor maduro e estável, algo que ela nunca havia experimentado. Eles não davam conselhos elaborados, mas simplesmente demonstravam através de seu próprio relacionamento que era possível construir uma união sólida e harmoniosa. Em 6 meses, Márcia havia se recuperado emocionalmente e encontrado um novo emprego que lhe dava estabilidade. Mais importante, ela havia aprendido a reconhecer as características de um relacionamento saudável, conhecimento que a ajudou a fazer melhores escolhas em relacionamentos futuros. Antônia e Sebastião descobriram que quando usavam seu casamento como ferramenta de serviço, eles próprios se fortaleciam. Ajudar Márcia os fez perceber a solidez de sua própria união e desenvolveu neles uma gratidão mais profunda um pelo outro. Emmanuel ensinou a Chico Xavier que quando casais destinados praticam o serviço conjunto consciente, eles ativam uma força espiritual muito poderosa. Seu amor deixa de ser apenas pessoal e se torna um canal de bênçãos para outras pessoas, multiplicando exponencialmente sua capacidade de crescimento e realização. Mas existe um aspecto ainda mais profundo sobre casamentos destinados que Chico Xavier revelou em seus últimos anos de vida. Durante uma comunicação particularmente intensa com Emmanuel, ele recebeu informações sobre o que acontece quando um casal destinado não reconhece sua conexão especial ou não honra o propósito de sua união. Emmanuel explicou que quando 2 almas se escolhem para casar por propósito evolutivo, mas vivem o relacionamento apenas no nível superficial, elas perdem oportunidades preciosas de crescimento que podem não se repetir por várias encarnações. Isso não significa que o casamento será infeliz, mas que ele não cumprirá seu potencial transformador. Pior ainda, quando um casal destinado se separa por não compreender a profundidade de sua conexão, ambas as almas carregam para próximas vidas um sentimento de incompletude que pode afetar todos os relacionamentos futuros. Elas ficam inconscientemente procurando algo que tiveram e perderam, sem conseguir se satisfazer plenamente com outros parceiros. Por isso, reconhecer os sinais de um casamento destinado não é apenas uma curiosidade espiritual, mas uma responsabilidade evolutiva. Quando você identifica essas características em seu relacionamento, você está recebendo uma oportunidade preciosa de acelerar seu crescimento espiritual e cumprir propósitos que sua alma planejou há muito tempo.
Se você reconheceu seu casamento nos sinais que compartilhei hoje, saiba que isso não é coincidência. Sua alma está despertando para a magnitude do que você está vivendo, e o universo está te oferecendo as ferramentas para honrar essa união especial. O próximo passo é começar a viver seu casamento com a consciência de que vocês são parceiros evolutivos, não apenas companheiros de vida. Lembre-se de que Chico Xavier sempre enfatizava que o amor verdadeiro é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar não apenas duas vidas, mas irradiar bênçãos para todas as pessoas ao redor. Quando você vive seu casamento com essa consciência elevada, você não está apenas sendo feliz, você está cumprindo uma missão sagrada que sua alma assumiu antes mesmo de nascer. Existe uma última revelação que Emmanuel compartilhou com Chico Xavier sobre casamentos destinados, e ela é profundamente reconfortante. Ele disse que quando duas almas conseguem reconhecer e honrar sua união espiritual durante uma vida terrena, elas criam um vínculo que transcende a morte física. Isso significa que o amor que vocês cultivam aqui continuará crescendo em outras dimensões, e vocês se encontrarão novamente em futuras existências com uma capacidade ainda maior de amar e servir. Mas não espere por uma próxima vida para começar a viver a plenitude do seu casamento destinado. O momento é agora. Hoje mesmo, você pode começar a olhar para seu parceiro com novos olhos, reconhecendo nele a alma corajosa que escolheu fazer essa jornada evolutiva ao seu lado. Pode começar a agradecer pelas lições que ele te oferece, mesmo aquelas que chegam disfarçadas de dificuldades. Pode buscar formas de servir juntos, transformando seu amor em uma força de transformação no mundo. Se você chegou até aqui, é porque sua alma está pronta para essa transformação. Não ignore os sinais que reconheceu em sua própria vida. Não deixe passar a oportunidade de viver um casamento que é muito mais do que uma união civil ou religiosa, mas uma parceria espiritual que pode acelerar sua evolução de formas que você nem imagina. Chico Xavier costumava dizer que o amor é a única riqueza que aumenta quando é dividida. Quando você reconhece que seu casamento é destinado e começa a vivê-lo com essa consciência, você não apenas transforma sua própria vida, mas se torna um exemplo vivo de que é possível construir relacionamentos baseados no amor incondicional, na compreensão mútua e no propósito compartilhado. O universo conspirou para que você e seu parceiro se encontrassem. Honrem essa conspiração divina, vivendo cada dia de seu casamento como a dádiva preciosa que ele realmente é. Lembrem-se de que vocês não são apenas duas pessoas que decidiram viver juntas, mas duas almas que se escolheram para crescer, amar e servir juntas nesta existência terrena. E se você ainda tem dúvidas se seu casamento carrega essas características especiais, faça uma oração sincera pedindo orientação. Chico Xavier sempre ensinou que quando pedimos com o coração aberto, o universo sempre nos responde através de sinais, intuições ou oportunidades que nos ajudam a compreender nosso verdadeiro caminho. Que você possa reconhecer e honrar a magnitude do amor que vive em sua vida, e que esse amor se torne uma fonte inesgotável de crescimento, felicidade e serviço ao próximo, exatamente como suas almas planejaram muito antes de vocês se encontrarem nesta vida abençoada.